Boa noite a todas e todos. Cumprimentando meu amigo, a referência Ivan Pinheiro, cumprimento a todas e todos aqui nessa noite. Obrigado pelo convite, Irã, mais do que pelo convite, obrigado pela sua disposição de enfrentar esse desafio. E aí, de professor de história para professor de história, de sindicalista do Simpro para sindicalista do Simpro. A última conversa que tive com vocês, né, Igor, foi chamando para a campanha. Agora eu volto para chamar para o governo, porque nós vamos ganhar. Nós vamos chegar no segundo turno, e se a gente chegar no segundo turno, eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça, de tudo para lá do que é republicano, inclusive, para o lado que se deve, para o lado que se permite, vai ser difícil segurar a gente. Essa campanha é uma das campanhas mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos. E uma campanha que tem na juventude o seu combustível. Isso já é uma contribuição que a gente está dando para a cidade do Rio de Janeiro enorme. E não é à toa a quantidade de jovens hoje nessa sala aqui. Isso está muito bacana e a gente está construindo isso juntos. E é com muita honra que eu tenho o PCB com a sua história, com a sua dignidade, com o que tudo representa para a política e para a esquerda desse país e dessa cidade, junto nessa campanha. Vocês não podiam estar em outro lugar e é com muita honra que a gente está junto e constrói esse desafio lá na hora. Obrigado mesmo por tudo. Quero dizer que hoje, eu estou com essa cor assim, bronzeado, mas é só do pescoço para cima. Né? É fruto da campanha mesmo. E hoje hoje foi um dia muito especial para mim. A gente estava com muito trabalho de rua, a gente tem dito que a campanha é de rua e de rede. Porque como a gente não tem a TV, porque a gente não fez a opção para alianças espúrias, né, para aumentar o tempo de TV, a gente não fez negócio na hora de pensar no programa e pensar na disputa eleitoral, então o nosso tempo de TV é pequeno, mas a internet é um instrumento, é uma ferramenta que a gente tem para contrapor isso, e a gente está usando bem. Então é uma campanha de rua que nada substitui a rua, né, não há viral de internet, né, não há Facebook que substitua a rua. O olho no olho, o material entregue, a conversa frente a frente, isso é insubstituível. Mas a gente tem que usar as novas ferramentas dos novos tempos que se apresentam, sem abandonar a nossa tradição de como fazer a política com ideologia, sem a militância paga, nas ruas, com tudo que a gente sabe fazer. Mas hoje, e a gente está muito na rua, mas hoje hoje de manhã, eu fui no coração da milícia fazer campanha. Eu fui lá para Pedra de Guaratiba. E para mim isso pesa muito, né? Por tudo que vocês sabem, fui eu, fui a Renata, minha companheira, os militantes da campanha, nós fomos lá dentro. E por que eu estou contando desse dia de hoje? Porque primeiro que é muito significativo, e tem a ver com o texto que eu acabei de ouvir de vocês, porque essa é uma campanha que, independente do resultado eleitoral, a campanha está a serviço das lutas. A campanha é um instrumento para fortalecer as lutas mais justas. Então nós fomos lá, nos encontramos com os pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, vítimas de uma concepção de progresso e de uma concepção de Rio de Janeiro que não nos interessa, que não é a que a gente quer. Né? E segunda-feira eu vou estar na porta da CSA, na Zona Oeste. E como que essas duas pontas se ligam? Esse progresso do horror vazio se liga ao que há de pior no domínio territorial, mafioso, criminoso, que tem como principalmente para a classe trabalhadora, a mais pobre. Não à toa, a máfia do Rio se estabelece nos lugares mais pobres. As principais vítimas da máfia são os trabalhadores. E os trabalhadores mais pobres da Zona Oeste e da Zona Norte. As grandes companhias, fruto desse modelo de desenvolvimento que tem no Rio de Janeiro, ou de crescimento, têm como instrumentos da sua segurança para a viabilidade dos seus negócios a milícia. Quem faz a segurança da CSA é a milícia local. Quem provoca o silêncio local contra a impossibilidade da pescaria artesanal na Baía de Sepetiba, o que é fundamental, é a milícia local. Então os grandes negócios não têm qualquer pudor de se associar ao que há de mais podre no dia a dia do Rio de Janeiro. Então é muito importante que a nossa campanha, não só no discurso de enfrentamento ao crime, se posicione no coração de onde essas coisas acontecem. Então hoje nós gravamos o RJTV, hoje nós fizemos um programa de televisão dentro de Pedra de Sepetiba, dentro do local do coração de Milícia. Circulamos por lá, a gente sabe o que isso representa, a gente sabe o cuidado que a gente tem que ter, principalmente com os militantes lá, por isso a gente não pode ter família lá,
mas a campanha é uma campanha que está a serviço da luta mais justa. Essa é uma campanha que, independente do resultado eleitoral, tem que fortalecer as lutas mais justas, as lutas sociais que acontecem no Rio. Só faz sentido a gente ter vitória eleitoral se essa vitória eleitoral for resultado e fruto do conjunto de vitórias pedagógicas, políticas e sociais que a gente acumular durante a campanha. Se a gente for capaz de ter uma vitória estupenda nas ruas, pode nos levar à vitória eleitoral. E se não levar à vitória eleitoral, vai ter valido a pena, porque a gente vai ter contribuído para a resistência dessa cidade. Só que tem um diferencial. O que está acontecendo hoje aponta para uma possibilidade de vitória eleitoral. Porque o acúmulo de vitórias, de forças e de lutas que começa a surgir no Rio de Janeiro e começa a se aproximar é muito forte. Então não é um delírio, né? O Irã estava brincando comigo na porta, é o seguinte: eu não quero o segundo turno. Eu fiquei até preocupado quando ele disse isso. Ele falou: eu quero ganhar o primeiro. Haja otimismo, né? Mas enfim, como eu acho que ele está errando, a gente vai ganhar no segundo, né? Vai chegar no segundo e fazer essa disputa, nós vamos. Isso eu não quero dar dúvida. E nesse sentido, eu quero ser breve. É muito importante que a militância do PCB se engaje no debate do nosso programa, se engaje na coordenação da campanha, que já está mais do que confirmado e certo, e se engaje nos comitês que estão se espalhando pelo Rio de Janeiro. E aí fica um convite de imediato, né? No dia 16, quinta-feira, às 18h30, na ABI, histórico, auditório da ABI, a juventude da campanha está fazendo um grande ato. Eu não lembro de uma juventude de campanha qualquer ousar ir para o auditório da ABI, né? É um bom sinal. Eles estão prometendo para mim que vão lotar o auditório da ABI. E eu no início falei assim: ai Jesus, né? Delírio. Mas não, eu já começo a achar que vai ficar entupido aquele negócio. Porque o que eu estou vendo de informação circular nesse sentido é muito bom. E aí é um convite. É muito importante que a juventude do PCB esteja junto com a gente hoje. Que possa estar na mesa com a gente. Que possa estar construindo esse ato. Que possa estar colocando a juventude. Se eu não me engano, eu ouvi isso, eu posso estar errado, mas você me corrige, do dia 16 até a eleição vão faltar 50 dias. Não sei nem se vocês pensaram nisso, mas é sensacional, né? Então vão faltar 50 dias até a eleição. E aí eles vão lançar um manifesto 50 dias da campanha. E vão ocupar as ruas do Rio de Janeiro com energia que há muito tempo a gente não vê resultando e convergindo com o processo eleitoral. Então fica aqui um convite que todo mundo, todos os jovens de todas as idades, né? Jovens há mais tempo, jovens há menos tempo, possam estar presentes nesse, viu, Milton? É para você também, Milton, quem é? Para vocês, o Ivan, os mais jovens aqui, pelo menos os jovens há mais tempo, né? Então são que tem mais juventude, ou não? Claro, né? São jovens há quanto tempo? Muito, não precisa dizer quanto. Mas enfim, e dizer que essa eleição, ela tem uma importância histórica, porque o que vai se definir no Rio, companheiros, nessa eleição vai definir o Rio por muito tempo. Não é algo que daqui a 4 anos a gente vai reverter. Daqui a 4 anos a gente vai pagar a conta. A eleição do Rio de Janeiro desse ano, a concepção de cidade que valer, né, que ganhar o processo eleitoral desse ano, vai definir o Rio por muito tempo. O Rio é o laboratório do mundo. Muitas das cidades que apostaram nesse modelo neoliberal entraram numa crise profunda. O Rio é o laboratório para tentar dizer para o mundo que esse modelo dá certo. O modelo dos grandes investimentos irresponsáveis, sem resultado social, retorno para a sociedade, a ideia de mega eventos, a ideia de cidadania do aplauso, onde o que cabe, né? Onde o que cabe ao cidadão é bater palma em grande evento, mas não decidir nada pela cidade. Nós não queremos a cidadania do aplauso, a gente não quer ser cidadão foca, que sai de casa, bate palma e volta, né? Não é isso que a gente pregou, não foi para isso que a gente lutou a vida inteira. A nossa história não condiz com essa situação. A gente quer construir a cidade. Então, a nossa prefeitura, a gente vai construir e vai incentivar a formação dos conselhos de política pública. Esses conselhos de política pública que vão dar aula à Câmara de Vereadores. Todo mundo me pergunta, como é que você vai governar sem a Câmara de Vereadores? Eu falei, a pergunta está errada. Vocês têm que perguntar como é que a Câmara de Vereadores vai sobreviver ao nosso governo, que não vai ser da mesma forma que sobreviveu até hoje. Não vai ser fazendo a mesma coisa. Porque daqui para frente não vai ter centro social de vereador bancado por prefeito.
né? Não vai ter parente de vereador empregado na prefeitura, não vai ter subprefeito, que uma das coisas que está defendendo é acabar com essas coisas de subprefeitura, que só serve para fazer o jogo de determinados interesses que não estão no nosso raio de interesse. A gente vai trocar os subprefeitos por conselhos populares, porque a gente quer apostar na democracia direta, no fortalecimento. Isso está no programa da gente, isso está na construção da campanha. A construção da campanha é um instrumento do fortalecimento da resistência política do que há de melhor enquanto proposta do Rio de Janeiro. A gente tem solidez ideológica e a gente tem um conjunto de propostas que representa hoje para a cidade do Rio como um todo a melhor proposta para a cidade. Porque só a gente pode fazer com que esses mega investimentos não se transformem em mega endividamentos, não se transformem em mega remoções, não se transformem em mega desempregos e não se transformem em uma sociedade ainda mais injusta. É inaceitável você fazer como hoje nós fizemos, e a gente estava falando isso, você fica o dia inteiro na Zona Norte e na Zona Oeste, depois você vem para a Zona Sul, a sensação que você sai de um país e entra em outro. Não tem que dizer que essa cidade está mais integrada. Aquele túnel dá a sensação de que você passa de um século para outro. O túnel Rebouças ele transporta alguns séculos, porque você sai de um país e entra em outro. Não é verdade que o Rio está mais integrado. O Rio ainda hoje é uma das cidades mais desiguais do mundo. E caminha para isso. E o poder público tem total responsabilidade quando governa para os empresários das empresas de ônibus, quando governa para as empreiteiras, quando governa para a especulação imobiliária. Como diz o meu amigo Milton Temer, quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Né? Não é verdade. Então hoje, a gente está dizendo claramente, nós vamos rever as licitações de 2010 das empresas de ônibus. Nós vamos estudar a possibilidade de converter o BRT para um transporte sobre trilhos, porque isso é mais limpo, isso é mais transparente, isso é mais eficiente para a população. Não vamos fazer o jogo dos empresários contrário aos interesses populares. Vamos trabalhar com a transparência, e a transparência total dos recursos públicos só tem sentido se for atrelada à grande participação popular. Se for atrelado ao incentivo à mobilização popular. E o que a gente está sentindo na campanha é que se o poder público sinalizar que essa participação popular faz sentido e que isso altera as regras da cidade, a população se organiza assim, a população vem para a rua assim e a população pode mudar a história do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande oportunidade pela frente. Sabemos as dificuldades, sabemos a enorme dificuldade, sabemos que não é fácil o poder do lado, não são só 20 partidos, são 20 partidos e uma força econômica brutal. As grandes corporações estão todas do lado de lá. Sabemos o que vamos enfrentar, mas eles não esperavam que nós já estivéssemos com 10% e com chance concreta de chegar no segundo turno. O primeiro debate com a Bandeirantes mostrou que eles têm muito dinheiro, mas não conseguem sustentar suas ideias. Não conseguem sustentar aquilo que dizem que estão fazendo. Não sustentam o debate. Por isso não fugiram de todos os debates da sociedade civil. Não foram nenhum até agora, e nós fomos em todos. Mas aí fica um convite, né? A gente conseguiu chegar a 10% e a gente conseguiu, em função disso, ter direito ao RJTV todos os dias. Porque eles não esperavam, né? As regras eram, quem chegar a 10% tem RJ todos os dias. A gente já avisado, chegou a 10%, agora não dá para voltar atrás, a gente tem que dar o RJ para a gente todos os dias. E a gente está usando o RJTV para divulgar as lutas mais importantes. Então hoje nós vamos lá e o RJ teve que ouvir a gente falar sobre o BRT, sobre os pescadores artesanais. Nós vamos conversar com as mães de crianças com necessidades especiais que não concordam com o projeto de educação que tem no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre saúde pública na porta do hospital, falando sobre servidor, falando sobre plano de carro salário, falando sobre concurso público. A gente coloca isso no horário nobre da Rede Globo, porque essa é a nossa luta, esse é um direito que a gente conquistou na rua, na militância. E aí fica um convite, viu, Léo? Vamos articular com eles, que eu quero que o Irã e a candidatura do Irã, na semana que vem ou na próxima, já me acompanhem em uma agenda do RJ, um tema proposto por vocês. E aí que vocês pensam qual é a pauta que interessa a gente destacar, e a gente constrói, o Irã acompanha, e a gente está dividindo isso por vereadores, porque a campanha majoritária também tem o dever de fortalecer a luta de uma Câmara de Vereadores que seja diferente. Então, cada dia um vereador diferente me acompanha para que a gente possa dar também visibilidade. A gente quer contribuir para que a Câmara não seja esse absurdo que é hoje. Hoje nós temos 2 vereadores lá, e sempre que eu converso com qualquer grupo, eu pergunto assim, temos 51 vereadores na cidade do Rio. Quem sabe me dizer o nome de 15? Ninguém. Ninguém pode fazer trabalho em grupo. Ninguém sabe. Ninguém responde. Né? Então essa casa obscura, né, é para isso que ela é feita. Nós vamos mudar essa realidade também.
Então a gente não admite não ter pelo menos 4 ou 5 vereadores nossos lá, incluindo o eleito, mudando a história, porque se nós tivermos 4 ou 5 vereadores lá, a gente muda aquela Câmara. Não pense que precisa de maioria, não, porque a nossa capacidade, mesmo sendo 5, é de transformar de 51 inertes que não sabem por que estão lá. Então, fica aqui o compromisso da construção do programa, da mobilização de vocês nos comitês e principalmente da participação direta para a vitória do primeiro turno chegando no segundo. Eu tenho ampla confiança, o PCB está crescendo na zona de casa, essa sala cheia hoje não é à toa, eu acho que é visível, vocês têm uma importância histórica fundamental. É ótimo que a gente esteja junto, o nosso programa é comum, a nossa concepção de cidade é comum, e eu quero fazer de tudo que eu possa fazer que esteja ao meu alcance para ajudar a eleger o Irã, vereador da cidade de Rio. Seria um presente para o Rio de Janeiro. Parabéns à luta de vocês, parabéns a essa quantidade enorme de jovens refazendo essa luta tão bonita e dando vida e sequência a essa luta tão bonita de história do PCB no Rio de Janeiro. Estamos juntos, na vitória.